todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19. Nós terminaremos hoje o capítulo 19 e entraremos já no capítulo 20, nessa sequência de pregações que temos feito no Evangelho de Lucas. Na semana passada nós estudamos até o versículo 46 de Lucas 19. Hoje estudaremos dos versículos 47 de Lucas 19 até o versículo 8 de Lucas capítulo 20. Eu farei essa leitura agora, os irmãos acompanhem a leitura que farei, e nós teremos esse mesmo texto pregado pelo poder do Espírito Santo. Lucas 19, de 47 até Lucas 20, versículo 8. Lembrem-se que esta é a palavra da salvação. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizendo: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, toda honra e toda glória devem ser dedicadas somente ao Senhor. Quando nós olhamos para o Teu Santo Evangelho, nós não conseguimos compreender a profundidade dessa boa nova maravilhosa que nos salvou e continua nos salvando. Por isso te pedimos agora, ó Deus, não apenas pela pregação da palavra, mas também pelos ouvintes aqui presentes. Nós vimos nessa manhã a necessidade que nós temos do Teu Santo Espírito também para ouvir a Tua palavra de forma digna, para reter em nossos corações a Tua palavra e a praticarmos no restante dos dias da nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a ver a Cristo agora maravilhosamente, toda a sua sabedoria, todo o seu discernimento, toda a sua coragem, e nos ajuda a sermos como Ele. Nos ajuda, ó Deus, a sermos seus discípulos verdadeiros. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não é discípulo de Jesus, que essa manifestação maravilhosa de Cristo nesse texto seja suficiente para que o Teu Santo Espírito produza um novo coração, um novo nascimento em todos aqueles que ainda necessitam de salvação. É em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Amém. Eu tenho uma pergunta para os homens casados aqui essa noite. Só pode responder sim ou não. Você já parou de trair a sua esposa? Sim ou não? Homens casados aqui essa noite. Você já parou de trair a sua esposa?
Sim ou não? Elas estão ficando agoniadas. Elas estão pensando: responde. O pastor está perguntando: sim ou não? Vocês já pararam de trair suas esposas? E aí, obviamente, vocês, com toda a inteligência, ou talvez fugindo pela tangente, vão dizer: nós não podemos responder a essa pergunta. Porque se dissermos sim, estarão confessando que algum dia já traíram suas esposas. Se disserem não, estão em pecado grave e precisam se arrepender imediatamente disso. Sim, homens crentes, maridos, graças a Deus, não podem responder essa pergunta simplesmente com um sim ou com um não. É um falso dilema, uma falsa bifurcação, uma falsa contradição que eu mesmo apresentei para vocês, para colocar vocês em uma armadilha. Fiquem tranquilos. Suas esposas, sabendo que vocês não podiam responder a essa pergunta, se sentem agora tranquilas e calmas e ainda confiando em vocês. O falso dilema é uma falácia da lógica. O falso dilema nada mais é do que um número limitado de opções, determinado arbitrariamente, geralmente 2 apenas são oferecidas, enquanto na realidade há muitas outras opções que podem responder a uma pergunta ou aquele suposto dilema. É mais ou menos a generalização que nós fazemos quando colocamos opiniões em termos de apenas preto e branco. Não há o cinza, não há área cinzenta. Ou você é isso, ou você é aquilo. E nós analisamos melhor a situação e nós percebemos que esse é um dilema falso. Existe sim a área cinzenta, existe sim a saída que é a resposta mais adequada. Nós veremos aqui nesse texto alguns dilemas acontecendo. Dilemas esses que são de uma certa forma falsos, mas um dilema aqui que é apresentado de forma verdadeira pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos faz entender um pouquinho melhor o Evangelho. Por isso, nessa noite, a partir desse texto, nós vamos aprender que os falsos dilemas humanos, eles são vencidos pelos dilemas do Evangelho. Os falsos dilemas, os dilemas pecaminosos, os dilemas meramente humanos, eles são vencidos pelos dilemas do Evangelho. Nós veremos isso de 3 formas, são 3 dilemas aqui. O primeiro deles se encontra nos versículos 47 e 48. O segundo dilema se encontra nos versículos 1 e 2 de Lucas capítulo 20. E finalmente o terceiro dilema nos versículos 3 a 8, também no capítulo 20 de Lucas. Vejamos então porque essa série de dilemas aqui aparecem exatamente nesse momento em que nós nos lembramos, na semana passada, já é agora a segunda-feira da famosa Semana da Paixão de Cristo, da semana do seu sofrimento, que culminaria na cruz, no sofrimento maior. Nós estamos aqui na segunda-feira, vendo Jesus purificando o templo, vendo Jesus entrando ali pela segunda vez em seu ministério, a primeira sendo aquela relatada em João, quando ele faz quase que exatamente a mesma coisa, 3 anos depois, agora diante da sua morte, ele entra novamente, purificando o templo. E nós começamos a perceber então agora no primeiro dilema, a partir do versículo 47, um dilema que parece estranho aos nossos ouvidos. Em outras palavras, o dilema dos versículos 47 e 48 diz assim: matamos ou não matamos Jesus? Vejam bem, esse é o homem que curou enfermos, é o homem que expulsou demônios, é o homem que ressuscitou a mortos, é o homem que pregou o Evangelho e anunciou o reino de Deus com fidelidade. E aqui os líderes religiosos da época
época estão diante de um primeiro dilema gravíssimo: matamos ou não matamos a esse tal de Jesus? Vejamos como é que o dilema se desenrola aqui nos versículos 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. O primeiro dilema, eliminamos ou não eliminamos a Jesus, começa justamente porque Jesus, ele não faz o trabalho parcialmente. Jesus não purifica o templo simplesmente tirando dali aqueles mercadores que haviam feito do templo um covil de salteadores. Jesus poderia ter parado aí, mas ele vai além. O texto nos diz, e aqui na semana, isso já é provavelmente terça ou até quarta-feira, o texto fala que diariamente, depois de ter feito a purificação do templo, Jesus ensinava no templo. Jesus não purifica o templo apenas tirando aquilo que está errado, mas ele coloca no lugar aquilo que é certo. Ele fala: isso é falsa doutrina, tira daqui, e ele coloca então no lugar a boa doutrina. É exatamente isso que gera o dilema na mente daqueles líderes. Eles eram os mestres. O texto diz, os escribas estavam ali, os sacerdotes responsáveis pelo ensino do povo. Quem é esse que chega de repente e diz: está tudo errado, agora é como eu ensino? Isso certamente geraria inveja, como gerou, geraria ciúme, geraria sentimentos que levariam líderes, até mesmo esses líderes, a querer eliminar a qualquer custo Jesus Cristo. Como é que você imita o mestre dessa forma? Talvez você seja muito antenado para descobrir o que está errado, ou no culto a Deus, ou na vida cristã, na sua própria ou na de outra pessoa. Você está muito antenado, o seu radar consegue captar rapidamente erros doutrinários, heresias. Mas o máximo que você consegue fazer é criticar, é destruir, é tirar do templo. Você ainda não descobriu que isso é o trabalho parcial e que muitas vezes esse trabalho, por mais legítimo que ele seja, sendo incompleto, ele traz mais dano do que benefício. Se você tem sim uma sensibilidade espiritual tamanha, então é o seu dever não apenas se livrar dos problemas, dos erros, mas colocar no lugar dos problemas a solução. Aquilo que a verdade diz, aquilo que o Evangelho ensina. Nós reformados, nós crentes que temos recebido do Espírito Santo essa interpretação das Escrituras de forma mais acurada, de forma mais completa, de forma mais integral, nós temos uma responsabilidade muito grande. E infelizmente, nós temos a tendência apenas de destruir. Nós temos a tendência apenas de criticar e não de construir. Não é assim que Jesus fez. Jesus, porque ele construiu no lugar que ele havia destruído, ele sofre essa ameaça de morte e de eliminação. E aqui nós temos então aqueles que geraram o dilema em suas mentes. Primeiro nós vemos três categorias aqui de líderes espirituais: sacerdotes, escribas e os maiorais do povo, ou os anciãos. Os presbíteros da época, sim, presbíteros, aqueles que ajudavam os sacerdotes e os reis a governarem o povo, eles estavam agora se levantando contra aquele que tinha acabado de ser recebido em Jerusalém como rei. Vocês se lembram que Jesus sabia exatamente o que se passava no coração daquele povo? Ele sabia que a saudação era falsa ou com motivação errada, por isso ele chora ao entrar em Jerusalém. Ele sabe que ainda falta muito
para eles entenderem realmente quem ele era e qual era o seu ofício de rei. Mas vejam, meus irmãos, os líderes espirituais da época, no templo, procuram uma forma de eliminar a Jesus Cristo. Aqui nós vemos ao mesmo tempo a hipocrisia desses homens e a sua covardia. Hipocrisia porque se apresentavam a Jesus de uma certa forma, e quando estavam na ausência de Jesus, tramavam a sua morte. E covardia porque, como nós veremos logo em seguida, entraram num dilema. Se fossem corajosos de fato, se assumissem o que realmente passava em seus corações, eles teriam eliminado Jesus Cristo, apesar do povo, apesar da aclamação popular. Não é isso que acontece em nossas vidas. Nós muitas vezes invejamos pessoas, nós chegamos até mesmo a odiar pessoas, nós chegamos a ter sentimentos super negativos a respeito talvez até de irmãos da igreja, e quando estamos na frente deles, tudo está bem, maravilhoso, mas quando nos afastamos, nós mostramos as nossas garras e fazemos até no nosso coração a quebra do mandamento: não matarás. Talvez não tenhamos a mesma perspectiva ou desejo que esses líderes tinham de realmente eliminar alguém, mas sem dúvida alguma, em nosso coração, como Jesus diz, se já odiamos alguém, já quebramos o não matarás. E a covardia aqui se mostra também quando nós, ao invés de resolvermos o problema, ao invés de tratarmos da situação de acordo com a nossa responsabilidade e a nossa capacitação, insistimos em não tratar do problema e continuar fazendo com que essa desunião ou coisa parecida continue. Por que então o dilema surge na cabeça desses líderes? Parecia tão fácil eliminar Jesus, parecia tão simples acabar com a vida dele, mas o versículo 48 nos mostra: contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Nós vimos esse versículo hoje na escola dominical, estudando a respeito de como devemos ouvir sermões, de como devemos prestar atenção na palavra pregada, de como devemos nos esforçar a isso. Esse versículo nos foi lembrado, quando na verdade a expressão aqui traduzida por ficava dominado por ele, literalmente eles se penduravam a ele para ouvi-lo mais de perto, para ouvi-lo com maior atenção. Vejam, aqui nós temos Jesus ensinando do templo e ele sendo ouvido. É exatamente essa a vida cristã que é apresentada a nós. Nós somos, ou melhor, devemos ser ouvintes cada vez mais capacitados para não só ouvir a palavra de Deus, reter em nossos corações e praticá-la diariamente. Isso também gera dilema em relação àqueles que ainda odeiam a Cristo e ainda são seus inimigos. Esse dilema, baseado na hipocrisia e na covardia daqueles líderes, ele é vencido pelo dilema do Evangelho. Meus queridos irmãos, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer na sexta-feira. Ele sabia exatamente o que ia acontecer quando ele resolveu caminhar para Jerusalém, sem nenhuma interrupção agora. Ele estava caminhando para a morte. Na verdade, esse dilema não se lê: devemos matar ou não matar a Jesus? Esse dilema é Jesus falando em sua mente: devo morrer ou não, por causa desse povo que não consegue me ouvir adequadamente, que não se pendura a mim para ouvir as minhas palavras quando o sermão é proferido.
O dilema, na verdade, do Evangelho aqui, aplicado a nós agora é: ouço ou não a palavra de Deus? E se ouço, ensino ou não essa palavra aos outros? Mesmo que isso custe a minha vida, como certamente custou a vida de Jesus Cristo. Esse é um dilema cuja resposta é muito fácil. Um falso dilema. Um dilema que exige uma resposta, mas a resposta é tranquilamente dada. Quando é: sim, devemos ouvir a palavra e ensiná-la a todos, mesmo que isso gere inimigos em nossas vidas, a ponto de eles quererem nos eliminar. O primeiro dilema é vencido facilmente pelo dilema do Evangelho. Nós chegamos então agora ao capítulo 20. O segundo dilema, os versículos 1 e 2 nos mostram que aqueles líderes da época colocaram em xeque a autoridade de Jesus. Leamos mais uma vez os versículos 1 e 2 de Lucas capítulo 20. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Veja, Jesus certamente já havia sofrido algum tipo de ameaça, mas o capítulo 20 continua nos dizendo que ele ainda ensinava e evangelizava no templo. Jesus aproveita aquela oportunidade em que havia certamente muitos viajantes ali, era a época da Páscoa, muitos que ainda não criam no Messias como deveriam, e ele está ali apresentando-se a eles: eu sou o Messias, creiam em mim e vocês terão a vida eterna. Esses mesmos líderes, as três categorias ainda juntas, agora vêm e desafiam a autoridade daquele que tem toda a autoridade debaixo do céu. E eles fazem duas perguntas que, traduzidas a um dilema, gera a seguinte frase: tua autoridade é meramente humana ou é divina? Esse era o dilema colocado para Jesus Cristo. Um dilema que foi construído para tentar colocar Jesus numa armadilha. A resposta de Jesus aqui, dependendo da sua resposta, o colocaria em sérios problemas. A tua autoridade é meramente humana ou ela é divina? Vejam, se Jesus respondesse que a sua autoridade era meramente humana, eles o teriam pego nessa armadilha. Eles se consideravam a única autoridade da época. Eles eram aqueles que ordenavam ou ungiam os outros mestres a eles mesmos. O sinédrio da época era esse concílio de líderes que reconhecia se alguém podia ou não ser um mestre em Israel. Jesus não havia passado pelo sinédrio. Nós conhecemos a história de Jesus. De acordo com as leis daquela época, ele era um profeta informal. Daí também a raiva daqueles homens que detinham o poder do conhecimento da época e estavam sendo substituídos por um carpinteiro que de repente começou a ensinar e tinha agora as pessoas penduradas a ele, sendo dominadas por ele. Tamanha a sua sabedoria, tamanha a sua autoridade, tamanha a sua capacidade para pregar o Evangelho. Aqueles homens eram a autoridade da época e eles de modo algum haviam autorizado a Jesus a fazer o que ele fazia. Quem é esse carpinteiro que chega aqui e faz essas coisas no templo? Vamos nos lembrar que o sumo sacerdote do templo era aquele responsável pelo mercado que acontecia no próprio templo. Jesus vem e acaba com isso. Com que autoridade?
Jesus vem e muda tantas coisas daquela religião meramente humana. Com que autoridade? Quem você pensa que é? Em outras palavras, eles estão perguntando a Jesus Cristo: a tua autoridade é meramente humana ou é divina? Ou é do alto? Jesus não diz nem humana, nem divina. Porque se dissesse que era só humana, eles o teriam pego na armadilha, dizendo: você não tem autoridade dada por nós então. Mas se ele dissesse que era divina também, eles também o teriam pego numa armadilha. Porque naquele momento, na época da Páscoa, as autoridades romanas estavam todas prontas para capturar aqueles falsos messias que constantemente apareciam, principalmente nesses momentos, dizendo: agora podem me seguir, eu sou o libertador de Israel, vamos acabar com o domínio de Roma. E eles eram assim presos, capturados e eliminados. Ou em outras palavras, se Jesus dissesse: a minha autoridade é divina, eles o acusariam de blasfêmia, porque ele estaria se fazendo como Deus, e eles não aceitavam, obviamente, a sua divindade. Como é que nós reconhecemos a autoridade? Como é que esse dilema soa aos nossos ouvidos? Nós falamos que cremos em sola Escritura, que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas no cotidiano, nós preferimos a autoridade de doutores e mestres seculares, que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas, até mesmo são inimigos declarados do cristianismo. E são essas pessoas que guiam as nossas vidas. São essas pessoas que em diversas áreas da vida acabam sendo a nossa maior autoridade. Não estou dizendo que a Bíblia tem resposta para todas as áreas de conhecimento da vida. Mas sem dúvida alguma, todas as áreas de conhecimento da vida, elas dependem dos princípios da Escritura, para que nós compreendamos e pratiquemos bem todas essas áreas. É exatamente isso que está em jogo aqui. Qual é a autoridade de Cristo? Meramente humana ou meramente divina? Nós vimos em Deuteronômio 18 o que esses homens sabiam de cor e salteado, porque conheciam bem a Torá, os 5 livros, o Pentateuco, a lei do Senhor. Eles sabiam que um dia Deus suscitaria, depois de Moisés, um profeta. E esse profeta havia chegado, Jesus Cristo, com toda a autoridade dada por Deus, havia chegado. E ele era então o que devia não apenas purificar o templo, não apenas evangelizar e ensinar no templo, mas principalmente, como sacerdote, morrer pelos pecados daqueles que realmente pertencem a Deus. O dilema das nossas vidas, que era o dilema desses homens colocado a Jesus Cristo como uma armadilha, continua sendo: qual é a autoridade em que nós nos baseamos para viver a nossa vida? Será que nós realmente acreditamos que a palavra de Deus é suficiente para nos guiar em tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade? O dilema do Evangelho nos pergunta: seguimos a autoridade meramente humana ou seguimos a autoridade divina? A resposta é simples, é um falso dilema. Seguimos a autoridade divina sempre, custe o que custar. Seguimos as Sagradas Escrituras sempre, custe o que custar. E diante dessa saída maravilhosa que Jesus agora proporciona a ele e a nós também, nós vemos o último dilema:
o dilema proposto por Jesus Cristo, nos versículos 3 a 8, ele nos mostra definitivamente como o dilema do Evangelho sempre vence o dilema meramente humano. Versículos 3 a 8, que dilema é esse? O terceiro dessa noite e o último. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Para nós entendermos exatamente o que está acontecendo aqui, voltem comigo, por favor, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 28 a 30. Aqui nós entendemos melhor o contexto do porquê Jesus sugeriu aquele dilema para os líderes da época que queriam pegá-lo numa armadilha. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Ou seja, aqueles homens claramente rejeitaram a João Batista como profeta, como precursor do profeta dos profetas, profetizado em Deuteronômio 18. Eles se recusaram ao batismo de arrependimento. Eles não se consideravam como pessoas necessitadas disso. Eles eram os puros, eles eram os santos, eles eram os líderes. Quem seriam eles para se humilharem de tal forma? Jesus, sabendo dessas coisas, propõe esse dilema maravilhoso: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Nós vemos que esse dilema também tem uma resposta muito fácil. A resposta é clara. Jesus está aqui, em outras palavras, fazendo uma pergunta que tem a resposta óbvia, tanto para aqueles que criam, quanto para essa liderança. Claramente o batismo de João era dos céus. Tanto é que nós percebemos isso na lógica dos fariseus, quando eles dizem, fazendo aqui os seus silogismos: se dissermos que é do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mal eles sabendo que, já pensando assim, já não respondendo adequadamente, Jesus os expunha como falsos líderes espirituais. Se aqueles homens realmente acreditavam que João Batista não era um profeta verdadeiro ou digno de ser seguido, eles não podiam ter lavado as mãos, eles deveriam ter feito João Batista calar. Eles deveriam ter feito João Batista responsável pelos seus atos errados de batizar pessoas ao arrependimento, mas eles não fazem isso. Eles sabiam que o batismo de João era do céu, mas não podiam admitir isso, não podiam responder o dilema dessa forma, porque seriam ainda mais expostos. Ao mesmo tempo, por serem covardes, sabiam que se respondessem dos homens, o povo todo os apedrejaria, porque estavam convictos de que João era sim um profeta.
João, que também não havia passado pelo Sinédrio, João, que também não havia recebido oficialmente um diploma de rabi. O povo de Deus, da mesma forma que reconhecera João como verdadeiro profeta, estava agora se pendurando em Jesus Cristo para ouvi-lo com toda a sua sabedoria. É assim que você se sente nessa noite, ao ouvir o mestre dos mestres, o profeta dos profetas, fugindo, ou melhor, escapando de uma armadilha, com essa sabedoria, com essa lógica, que pode ser nossa. A palavra de Deus nos ensina o tempo inteiro que nós devemos ter a mente de Cristo, que os dilemas humanos que nos são oferecidos diariamente, ou na teoria ou na prática, eles são vencidos pela mente de Cristo. Da mesma maneira que Jesus Cristo aqui virou a mesa, colocou aqueles que se opunham a Ele como aqueles que foram expostos, que foram pegos na sua própria armadilha. É assim que nós fazemos também no nosso meio. O dilema do Evangelho aqui, para Jesus Cristo, se torna muito claro. Jesus sabia o que se passava no coração daqueles homens. Jesus sabia que a armadilha estava feita. E o versículo 7, eles dizem: nós não sabemos. Mentirosos, hipócritas, sabiam e não conseguiam admitir a verdade. O dilema do Evangelho é exatamente esse: o quanto nós sabemos a verdade, mas o quanto nós ainda recusamos em responder adequadamente às exigências do nosso Deus. Dilema do Evangelho, não na pessoa de Cristo. Porque se a pergunta existe se ele deveria morrer ou não por pessoas tão ignorantes como nós, tão despreparadas para os dilemas dessa vida, tão despreparadas para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, Jesus não tinha a menor dúvida. Ele tinha que morrer por nós. Ele tinha que passar exatamente por essa semana da paixão, pela crucificação, para que nós entendêssemos onde se baseia verdadeiramente a sua autoridade. E assim no versículo 8, nós concluímos quando Jesus diz: então lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus não podia ser menosprezado, Jesus não poderia ser preso. Ele dá uma resposta sem fugir da raia, sem negar a palavra de Deus. Uma resposta que expõe os seus inimigos e que nos mostra onde a sua autoridade reside. No fato de que sim, ele era o ungido do Senhor. Ele, o Deus encarnado, não tem a menor necessidade ou o menor dever de responder a perguntas, principalmente quando elas são com duplo sentido ou capciosas, de criaturas como nós. Ao contrário, criaturas como nós, entendendo essa autoridade maravilhosa, respondendo a todos os dilemas satânicos que se apresentam em nossas vidas, nós olhamos e dizemos: sim, nós nos submetemos a essa autoridade. Nós buscamos a mente daquele que não podia falhar. Nós seguimos a sua palavra, mesmo que isso também custe a nossa vida. Esse texto vem nos falar
não apenas da sabedoria de Jesus, mas da sua autoridade máxima. Você já se curvou a essa autoridade? Você realmente vive apenas de acordo com essa sabedoria? Ou você ainda acha, como o mundo, que a Bíblia apresenta um outro falso dilema? Um dilema que está na categoria do preto e do branco. O mundo tentando achar uma solução para isso. Jesus Cristo disse certa vez: quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não há falso dilema algum nisso. Esse é o dilema dos dilemas. Esse é o dilema do Evangelho. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você perde a sua vida para ganhá-la, ou você, ao ganhar a sua vida, irá perdê-la. Qual é a sua resposta? Qual é a sua solução para o dilema dos dilemas? Que Deus nos ajude a seguir sempre a sua vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, como nós apreciamos a sabedoria do nosso Mestre, que forma maravilhosa de se livrar daquela armadilha e ao mesmo tempo expor a falsidade daqueles líderes. Ó Deus, como estamos distantes da mente de Cristo, quando somos facilmente enganados pelos dilemas dessa vida, dilemas éticos que são colocados à nossa frente, e nós geralmente escolhemos a forma não bíblica de resolver os assuntos. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós nessa noite. O Senhor que ensinou e ensinava no templo e evangelizava, tendo pessoas atentas, dominadas pela tua sabedoria, que seja assim também essa noite. Que saiamos daqui desejosos de ter a mente de Cristo, a sua sabedoria, e vivermos somente por isso, à luz das tuas sagradas escrituras. Livra-nos, ó Deus, de sermos hipócritas e covardes e capciosos, como aqueles que queriam te matar há tantos anos atrás e acabaram fazendo assim no fim daquela semana, que tem sido para nós aqui fonte de tremenda sabedoria, coragem e tantas outras virtudes que só podem ser nossas pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, se nessa noite há alguém que ainda não entendeu o dilema, que diz: aquele que é pelo Senhor, aquele que é contra o Senhor, não pode ser pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ver nessa noite pessoas sendo salvas de si mesmas e do poder das trevas. Em nome de Jesus, o profeta dos profetas, é que nós oramos. Amém. Amém.